Já sei que vocês não lembram mais o meu nome, Aguinaldo, tudo bem? Aqui do Prodiversidade. E hoje nós estamos falando sobre etiqueta profissional. E no nosso terceiro vídeo, postura corporal. Quando nós vamos tratar, e eu aprendi isso na enfermagem, de um paciente, a gente não fica feito um piro doido correndo em volta dele. Ou quando a gente vai fazer um cabelo, a pessoa é cabeleireira, ela não tem que ficar correndo em volta da pessoa, vai fazer maquiagem, pula por cima, o fio da maquininha enrosca no pescoço, nada disso. Então nós temos que ter uma postura profissional. Então, nós temos uma postura corporal. E qual é essa postura corporal? Do que depende essa postura corporal? Eu, como professor há muito tempo, às vezes eu vi o aluno ele lá deitadão, largado na cadeira, ou ele... Isso é horrível. E nós, como profissionais da área da saúde, como cuidadores de pessoas, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o corpo também fala. E suponhamos que um idoso ou uma criança está contando uma história, a gente está assim. Eu assisti o Boom com agora eu vou esquecer o nome dele, Jorge Fernando, que já morreu. E quando ele via alguém na peça dele, assistindo uma peça dele, a pessoa estava assim, ele queria morrer, porque a pessoa estava analisando. E o nosso corpo, as nossas expressões, falam muito do que nós estamos pensando, mesmo que a gente ache que não. Então, às vezes a pessoa está falando alguma coisa e você, sei. Para quem está ouvindo pode não ser interessante, mas para um idoso existe há necessidade de que ele seja ouvido. Muitas vezes o idoso, ou a criança, ou o jovem que você esteja cuidando, pode sofrer de solidão, sim. E se eu tenho, numa conversa, existe um livro muito bom, eu li, que é O Corpo Fala. Então tem várias posturas que nós assumimos que são expressões do nosso corpo. Então, lá na leitura do livro, eu descobri que quando você está de braço cruzado e para trás, você está se negando a aceitar aquilo que o outro diz. Quando você está num papo bem interessante, numa conversa bem interessante, você projeta o corpo para frente. Então são posturas corporais. Quando a pessoa está falando com você e você está olhando para o espaço, é o nada. Então todas essas posturas corporais, elas devem ser observadas. Então, fora isso, nós temos um problema que é muito grande. Suponhamos que você sente para ouvir a pessoa que você está cuidando, que você foi contratada para o trabalho, contratado para o trabalho noturno. Não é dormir no emprego. Quem dorme é o paciente. Mas suponhamos que ele tem uma crise de insônia. Você vai ter que estar ali acordado. Então não é para cochilar. Não é para deitar em qualquer lugar da casa. Não é para deitar no chão da sala. Isso é postura corporal. E você deve saber disso. Ou se a pessoa está falando contigo e você está bocejando o tempo todo. Seja uma criança, seja um adulto, seja lá quem for. É muito desagradável e é muito perigoso essa postura corporal que eu estou falando para vocês. O acordar, o ficar acordado a noite inteira,
Claro que se você trabalhar 12 horas por noite, é o teu horário de plantão, é o 12 por 36, você deve ter algum momento de descanso. Mas você não tem que dormir até roncar. É um horário de descanso, que deve estar por escrito e deve ser acordado entre você e os parentes do seu paciente ou dos seus pacientes. Distanciamento. Eu sempre falei isso. Seja para o cuidador de idoso, seja para uma pessoa que cuida de crianças, você não é da família. Não que você tenha que pôr esse distanciamento com uma parede, mas eu tenho que saber o meu lugar. O meu lugar é de uma pessoa que presta um serviço. Eu sou um colaborador. Então tem que acontecer um distanciamento. Não um desprezo pela pessoa, e sim um distanciamento. Eu tenho que saber que quando a pessoa fulana de tal está falando, ela está falando como meu chefe. Seja o parente, é claro que se a pessoa sofre uma demência, nem tudo que ela fala eu tenho que dar ouvidos. Se for um xingamento, mas porém eu tenho que estar atento. E eu tenho que saber qual é o lugar, porque assim eu não vou me decepcionar tanto, que é um risco. Ao ouvir o outro, claro que você tem que opinar. E você tem que aprender que o idoso, a criança, o adolescente, o adulto que porventura você esteja cuidando, ele tem que te ouvir e você tem que ouvi-lo. O doente, ele está numa situação mais crítica, numa situação já de vulnerabilidade, quer queira, quer não. Seja o doente, seja a criança, o idoso, ele já é vulnerável. Então você não pode achar que tudo que ele faz, como a gente ouve muito, é gracinha. Ele sempre reclama. Se está reclamando é porque há um fundo de verdade. Você não está impedido, você não tem que entrar sisudo, carrancudo. Você pode sorrir e rir. Uma coisa, eu estou fazendo assim, que isso daqui é uma risada, um sorriso. Agora, se eu der uma gargalhada, já não vai condizer com a aula de hoje. Então eu preciso tomar muito cuidado com histerismos. Uma pessoa começa a chorar do nada. Não, peraí, o que está acontecendo? Eu estou dizendo você, cuidador. É a postura corporal. Então, não gargalhar jamais. Falar baixo. Porém, com o idoso, você deve falar de uma maneira que eu vou contar só no próximo bloco. Tá bom? Então, daqui a alguns minutinhos nós já voltamos. Até lá.